Olá, tudo bem com vocês? Hoje, dia 2 de outubro, nós temos aí na página 42, começando o nosso livro de português, tá? Hoje nós iremos trabalhar o livro de arte e de português. E de português nós temos aí na página 42, rir é o melhor remédio. Para aliviar a dor, fortalecer o organismo e relaxar os músculos, gargalhadas são divertidas, contagiantes e de graça. Pratique regularmente. O que faz você rir? Como você se sente quando dá uma gargalhada? É bom, né? Muito bom. Tem umas coisas engraçadas que a gente vê, ri tanto que dói até a barriga. Já sentiram isso? Página 44. Início de conversa. Os dois textos que vamos ler agora são trava-línguas. Você já brincou de trava-língua? Trava-língua que você conhece, você vai contar pra gente, tá bom? Qual é o trava-língua que você conhece? Tem aquele do tigre, tem do rei, né? Agora, com a ajuda do professor, leia os trava-línguas a seguir. Desculpa. Preste atenção em todas as palavras para não se enrolar. Eu sou péssima nisso, tá, gente? Sempre eu me enrolo. O Pedro pouca capa tem, porque pouca capa compra. Esse é o primeiro texto. E o segundo é: o chapéu chocante solta sapos saltitantes. Vamos para a página 45. Em sua opinião, por que os textos lidos na página anterior são chamados de trava-línguas? Gente, porque realmente dá uma trava na língua da gente. A gente sempre se enrola nas palavras. Isso não é verdade? Então, é por isso que eles são chamados de trava-línguas, tá? Segunda, você conseguiu ler os dois trava-línguas sem travar a língua? Porque a dica é a gente ler rapidinho, não é assim como a tia leu não, tá? Eu li devagar para poder não travar, né? Interpretação escrita. Escreva no espaço abaixo o nome do personagem do texto 1. Fala de quem o texto 1? O Pedro pouca capa tem porque pouca capa compra. De Pedro. Então, você vai escrever o nome dele aí dentro desse quadrinho, colocando uma letra em cada quadrinho. Segunda, o que Pedro compra? Assinale com X a resposta certa. Aí nós temos o desenho, uma imagem de uma calça, de uma blusa e de uma capa. Terceira, identifique e contorne no texto 1 da página 44 cada uma das letras P. Cada uma das letras P. Né? Então, você vai lá no texto 1 e circula somente a letrinha P. Escreva no quadrinho ao lado quantas vezes a letra P apareceu no texto, tá? Depois que você circular, você vai contar e colocar o número aqui dentro desse quadrinho. E para finalizar a tarefa de hoje, português, página 46. Releia o texto 2, depois circule, né? Contornar vocês já sabem que é a mesma coisa de circular. A palavra que completa a frase abaixo corretamente. O chapéu era... Aí lá no texto tem, é só ver, tá? Dançante, chocante ou falante? Quinta, qual das palavras abaixo rima com a palavra que você contornou acima? Qual dessas palavrinhas aí que combina, né? Que rima com a palavra chocante? Correu, saltitante ou pulando? Marca o X só naquela que rima com chocante, saltitante. A gente sabe que rima são palavrinhas que têm o mesmo som no final, né? Sexta, pinte abaixo o animal que foi citado no texto 2.
Foi um cavalo, foi um pássaro ou foi um sapo? Sétima, leia o trecho a seguir retirado do texto 2. Solta sapos saltitando. Letra A. Qual é a primeira letra das palavras desse trecho? Qual é a primeira letra? A primeira letra, ou seja, A significa que é só uma letra, né? A primeira letra das palavras desse trecho, tá? Solta, sapos, saltitantes. Qual é a primeira letrinha de cada uma dessas palavrinhas aí? Aí você escreve dentro do quadrinho, ok? Letra B, escreva no quadrinho abaixo quantas vezes essa letra apareceu no texto. Então, vamos lá contar, né? Quantas vezes tem a letra S. 1, 2, 3, 4, 5. Então, coloca o número 5 aí, ok? Agora, nós vamos para o nosso livro de arte. Página 57, certo? Página 57. Os sons. Como você descreveria o som da chuva? Esse som é sempre igual ou pode apresentar diferenças? Pode apresentar diferenças, sim, porque tem chuvas que tem trovões, né? Então, aí já mudou o som, não foi? E tem chuvas que não tem trovões. Imagine quantos sons diferentes ouvimos todos os dias. Observe a imagem a seguir. Que sons você imagina que poderia ser ouvido nesta cena? Vozes das pessoas, né? Dando tchau. Que mais? A buzina do picolezeiro. Que mais? O som desse pássaro que tá aí na árvore. A buzina dos carros, né? Todo lugar, vozes de crianças. Todo lugar para onde vamos está rodeado de sons. Esse conjunto de sons produzidos por diferentes pessoas, objetos, animais é chamado paisagem sonora. Qual é a paisagem sonora da sua sala de aula neste momento? Silêncio, né? Infelizmente. Mas isso vai acabar semana que vem. Aí terá o som de nossas vozes, não é verdade? Vamos lá para a página 59. Deixa eu ver aqui. A arte é até 62, tá, gente? Cada som tem características próprias. Uma delas é o timbre. Todo som tem o seu próprio timbre. É por causa dele que podemos reconhecer. Por exemplo, quem está cantando uma música ou qual é o instrumento que está sendo tocado. Observe mais alguns exemplos de sons que podemos ouvir ao nosso dia a dia. Nós temos aí uma meia-lua, que é o nome desse instrumento, que a gente também muitas vezes chamamos de pandeiro, que eu acredito que pandeiro já é outro tipo de instrumento parecido com esse, não é? Temos o teclado, temos também aí um tipo de tambor e temos o saxofone. Que som você imagina ao observar cada uma dessas fotografias acima? Com a voz, produza esses sons. A tarefinha de hoje será aqui no livro, tá, gente? Não tem caderno, tá? Página 60. A poluição sonora. Outra característica dos sons é a intensidade. É por causa dela que existem sons fortes e fracos. Alguns sons são tão fracos que temos que nos esforçar para ouvi-los. Outros são tão fortes que até fazem nossos ouvidos doerem. Alguns sons podem fazer mal à saúde de pessoas e animais. Quando um som está muito forte, ele é chamado poluição sonora. O barulho de um avião é alto para nossos ouvidos. Escutar música forte nos fones de ouvido faz mal à saúde. Os cachorros têm medo do som de rojões e fogos de artifício, né? Os bichinhos ficam recuados debaixo da cama, escondidos, choram quando é noite de jogo ou quando estão comemorando alguma coisa,
ou no Natal, Ano Novo, sempre tem muitos fogos. Ah, meu Deus, os cachorrinhos, os bichinhos sofrem tanto com isso. Algumas ruas são muito barulhentas, verdade. Vamos para a página 61. Agora é hora de ficar em silêncio. Preste atenção aos sons ao seu redor, depois faça um desenho para representar os sons que você escutou. Por exemplo, você vai ter que parar, ficar em silêncio, fechar os olhos e ouvir cada barulhinho, cada sonzinho que existir ao seu redor. Se for um canto de um pássaro, você vai desenhar um pássaro. Se for barulho de crianças falando ou gritando, desenha a criança. Se for buzina de carro, desenha o carro. Entendeu como é a tarefa? Ok? Se for música, tia, eu ouvi uma música, meu vizinho tá com o som ligado. Então, você vai desenhar aí um som, né? Um radinho e tal. E tenta reproduzir esse desenho no mais capricho possível. Agora, para finalizar, a página 62, tá? Segunda questão. Vamos aprender mais sobre intensidade sonora. Pinte de vermelho o som que pode ser considerado forte e de azul o som que pode ser considerado fraco, tá? Quando você escuta um sino da igreja tocando, você escuta ele baixinho. Será que você só vai conseguir ouvir esse sino tocando se você estiver bem pertinho? Não, né? Então, isso é considerado um som forte. E esse mobilezinho que faz um barulhinho suave, que é tão gostoso de ouvir, fraco, som fraco. Então, pinta aí onde tem o mobile, né? Que é esse bichinho que bate com o movimento do vento, ele faz um barulhinho. E pinta aí o quadradinho de azul. E onde tem o som forte, que é o sino, você vai pintar o quadradinho de vermelho. Terceiro e último, agora vamos entender um pouco mais sobre timbre. Contorne o instrumento com o som mais estridente. Aquele som que chega a dói assim no ouvido, se você ficar muito perto, né? É o tambor ou é o triângulo? É o triângulo, ok? Obrigado, beijo grande, fiquem com Deus.